Pessoal, bom dia. A gente vai continuar estudando hoje sobre a União Europeia. O que é a União Europeia? A União Europeia é o maior bloco econômico regional já feito no mundo, assim, que conseguiu agrupar o maior número de países, o maior PIB, o maior mercado em um único bloco econômico. Mas onde começou a ideia da União Europeia? Por que ela foi criada? Por que ela foi esse primeiro grande bloco econômico assim? Pois bem, nós vamos começar no contexto da formação desse bloco. Como que aconteceu a formação desse bloco, né? Então, no fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus ganharam uma grande lição. Por quê? Depois de ouvir o que aconteceu no começo do século, na Primeira Guerra Mundial, e depois de observar assim, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, eles tinham a certeza de uma coisa: eles não queriam mais guerra lá. Porque o custo para reconstruir um país depois de uma guerra era muito grande, era imenso, né? Custava muito caro. Todo o custo que tiveram significou um atraso, enquanto duas potências cresciam. Essas duas potências, né, a gente sabe que eram as que lideravam a Guerra Fria, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Então, eles começaram a pensar, ao invés de disputar território, por que nós, então, não podemos compartilhar esse território, né, esses territórios, não podemos ter uma formação mútua de controle e de exploração desses novos espaços, né? Eles começaram a pensar. A princípio, o que aconteceu? Eles não gostavam muito da ideia, né? Mas começaram a pensar que eles não iam só dividir os territórios, os lucros, eles iam também dividir as despesas, né? Eles iam também dividir os investimentos, né? Então, mas o que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, 3 países já tinham se organizado em forma de um pequeno bloco, que é o Benelux, né? A Benelux era formada por 3 países, né? Como eu já falei, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo. Então, esses 3 países, já com a ideia de união, de partilha, né? Eles criaram uma liga, mas essa liga era para fazer o quê? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, 2 territórios muito explorados ao longo do tempo, Alsácia e Lorena, eles eram extremamente disputados em outros períodos históricos, né? Durante muito tempo, em vários períodos históricos, eles foram muito disputados. Então, o que aconteceu? No final da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo entre a França e a Alemanha. As fronteiras delas eram muito tensas, né? Viviam em constantes conflitos durante muito tempo. Foi a primeira área onde eles decidiram acabar com o risco de uma guerra. A princípio, foi uma ideia que não foi muito bem recebida, mas logo eles perceberam que o lucro seria dividido, mas os investimentos também, e resolveram então chamar a Itália e se unirem à Benelux. E o que era uma tentativa só assim de ajuda mútua, tentativa só de evitar conflitos, acabou virando o começo, né, assim, o embrião do que vai ser, né, futuramente a União Europeia. E que a gente passou a chamar esses países de Europa dos 6, né, ou Grupo dos 6, porque a Europa, mas por que a Europa dos 6, né? Por conta da união desses 6 países que fizeram o primeiro bloco econômico europeu, a CECA, né? Mas o que é a CECA? A CECA é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, né, a partir daí começa a integração dos países e agora acordos para a produção de matéria-prima para a construção da Europa começam a surgir, né? E a partir daí surge a União Europeia. Aqui é uma breve introdução a respeito da formação da União Europeia, né? E depois vocês terão acesso a um texto completo, mais completo, falando a respeito deste assunto no material didático e vocês vão completar os estudos, né, de vocês com as introduções que eu vou deixar lá na plataforma, tá bem? Beijo, então, até mais.